gente dá atenção à sua saúde enquanto você faz o que gosta. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Olá, terça-feira, 11 de fevereiro. A partir de hoje, eu me encontro com vocês todas as noites aqui na TV Erechim, às 20 horas. Confira os destaques desta edição. Município realiza a primeira etapa da campanha de vacinação contra o sarampo. Pacote anticrime gera muitas discussões. Portaria fixa os novos valores para o pagamento do INSS. As notícias de Erechim e da região você acompanha agora no Jornal da TV Erechim. A Secretaria Municipal de Educação, Divisão de Transporte Escolar, informa os estudantes interessados que ainda não realizaram a inscrição para o acesso ao transporte escolar da área rural e também do transporte especializado do município de Erechim e que perderam o prazo de inscrição, que podem fazer até sexta-feira, dia 14, junto à Divisão de Transporte Escolar. A não realização impossibilita o acesso ao benefício para o ano letivo 2020. Uma epidemia de sarampo ocorrida em 2019 deixou em alerta entidades ligadas à saúde. Em Erechim, uma nova campanha está sendo realizada nesta semana para evitar um surto da doença. Confira. Primeiramente, para falar sobre a vacinação, gostaria de esclarecer a população em relação ao sarampo. Se sabe que o sarampo é uma doença com uma virulência muito grande e as complicações, infecções secundárias, principalmente para o lado do pulmão, são complicações severas. Isso faz com que a gente priorize a prevenção contra a vacina. E essa é a responsabilidade dupla, tanto dos órgãos públicos de oferecer a vacinação, que é a maneira de fazer a prevenção, uma das maneiras, e a segunda dificuldade, que é que as pessoas procurem as unidades de saúde para serem vacinadas. Porque nós não temos como fazer essa vacinação, vamos dizer assim, em situação doméstica. Então nós precisamos que as pessoas procurem o serviço. Bem, então o governo priorizou agora, inclusive porque a virulência do sarampo, do vírus do sarampo é muito grande, dizem as pessoas pesquisadoras que é até maior que o coronavírus, e como nós temos o vírus está circulante, tanto é que nós em dezembro tivemos um caso aqui no município da nossa região, um caso inclusive confirmado, né? E já tivemos vários casos aqui em Santa Catarina, e nós somos, pelo fato de serem vizinhos aqui do estado de Santa Catarina, tem essa passagem, né, para lá e para cá, então isso aí realmente o vírus ele está circulando. Bem, então o governo estipulou agora, a partir do começo dessa semana até o final do mês, um mutirão sobre a vacinação, sendo que o dia D será sábado, agora, o sábado próximo, onde as unidades sanitárias estarão abertas. O que a gente pede para a população? De que eles procurem as unidades sanitárias prioritariamente de crianças de 6 meses até adolescentes de 19 anos. Essa é a área prioritária. E se pede também que todos nessa faixa etária procurem a unidade sanitária, mesmo aqueles que já tenham sido vacinados por sarampo 1 ou 2 vezes, levando a carteirinha. Por que isso? O governo quer saber quem está vacinado. Então, se as pessoas procurarem a unidade sanitária, vai ter 2 listas, aqueles que vão fazer a vacina e aqueles que não precisam mais fazer a vacina, porque já fizeram 2 vezes, mas já vão explicar lá e vão ser marcados na lista que fizeram a vacina. O governo quer saber quantas pessoas ainda, porque pelo IBGE se sabe quantas pessoas existem na cidade de Erechim, vamos dizer assim, de 6 meses até 19 anos de idade. Então nós queremos saber quantos ainda nós precisamos continuar fazendo um mutirão para tentar realmente erradicar. É essa a ideia. Então, levando a carteirinha, podem ser vacinados. Quem não for vacinados, quem fez 1 dose só, dependendo do tempo que fez, fazer uma 2ª dose para ficar bem protegido. Essa é a ideia. Concomitante a isso, eles vão estar vacinando também contra a febre amarela,
que também tem aparecido um ou outro caso. Só que a febre amarela não tem sido compulsória. É aquela pessoa que procurar a unidade sanitária e disser assim, eu quero fazer a vacina da febre amarela. Nós vamos também usar esse dia D, isso um sábado, para poder fazer. Tem a vacina da febre amarela normalmente nos postos de saúde, né? Só que tem dias prioritários porque a dose da vacina, ela vem várias doses num vidro só e depois de aberto, geralmente é 12 horas só de efeito dela. Então a gente procura priorizar um dia da semana para fazer, 1 ou 2 dias, dependendo das unidades sanitárias. Mas no dia D, que será no sábado, as pessoas que quiserem fazer a vacina contra a febre amarela, é interessante que façam. E a febre amarela hoje é uma dose só. Uma dose da proteção. No passado se pedia que fizesse cada 10 anos uma dose de reforço. Hoje em dia é uma dose só e está vacinado. E depois do intervalo você confere. Pacote anticrime ainda gera discussões. E ainda, portaria fixa novos valores para o pagamento do INSS. Nós já voltamos. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você descansa a mente. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Terça e quarta tem Sacolão Econômico. Faça a feira aqui e leve mais por muito menos. Cebola embalada, 89 centavos o quilo. Repolho verde, 99 centavos o quilo. Abacaxi pérola, 2,99 a unidade. Pimentão verde, 1,78 o quilo. Arroz Ipiranga, 5 quilos, 9,98. Econômico Atacadão e Center. Barato todo dia. Econômico o ano inteiro. Nós queremos ir além dos números, simplificando as mais complexas equações da vida. Os nossos resultados acontecem na relação, na aproximação e principalmente na participação de quem é gente como a gente. Seres humanos que vão além, empreendem por si e pelo todo. Porque é assim que tem que ser. A razão da nossa existência está na amplitude da sua vida. Seja no norte do Rio Grande do Sul, no meio-oeste de Santa Catarina ou no sul de Minas Gerais. O nosso fenômeno está no êxito coletivo compartilhado. Nós somos a Sicredi Uniestados. PSB lança candidatura a prefeito municipal de Flávio Tirello. Será lançado como pré-candidato a prefeito de Erechim nesta sexta-feira, 14 de fevereiro. O evento que marcará o lançamento também apresentará a administrativa do PSB e pré-candidatos a vereadores pelo partido. Lideranças a nível regional e estadual do PSB estarão presentes na data. O início para iniciar a cerimônia está previsto para as 19h30. O pacote anticrime ainda causa diversas discussões. Aprovado no final deste mês, o pacote penal coloca mudanças significativas em vigor. Para melhor esclarecer dúvidas a respeito, o professor e advogado Andrei Andreola é o entrevistado de hoje. Estamos aqui no estúdio com o professor e advogado Andrei, que vai explicar um pouco para nós sobre o pacote anticrime. Tudo bem, Andrei? Bom dia, tudo bom? Muito obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho sobre essa nova legislação aqui na TV Erechim. O senhor podia explicar para nós um pouco sobre essa nova legislação, o que ela vai fazer também durante esse ano? O pacote anticrime, ou seja, a Lei 13.964 de 2019, entrou em vigência no dia 23 de janeiro desse ano. E ele alterou substancialmente a nossa legislação penal, a nossa legislação criminal. E quais foram as principais mudanças nesse novo pacote anticrime que começou a valer a partir de janeiro, ali o final de janeiro? Modifica essas três áreas, tanto direito penal, direito processual penal,
e a legislação penal especial, bem como também uma quarta, que seria a Lei de Execuções Penais. Aos meus olhos, as principais mudanças que vão, de uma forma mais brusca, afetar a advocacia criminal, que seria o acordo de não persecução penal, né, e todo um reforço no sistema acusatório do processo penal. E quais são os benefícios desse pacote anticrime, dessas novas mudanças também agora? Esse acordo de não persecução penal é uma medida pré-processual, digamos assim, que vai ser proposta pelo Ministério Público antes do oferecimento da denúncia em crimes que não sejam cometidos com violência ou grave ameaça contra a pessoa e que sejam infrações que têm uma pena mínima inferior a 4 anos. No que consiste esse acordo, ou também chamado de plea bargain, ou também chamado de justiça penal negocial? Numa proposta que o Ministério Público faz ao acusado, ao investigado, aliás, porque ele não chega a ser acusado ainda, que se encontre em determinada situação, que lhe seja permitido aderir a esse acordo, para que ele cumpra determinadas condições. E nesse momento em que ele aceita cumprir essas condições, ele não vai haver um processo contra ele, não vai haver essa denúncia e, consequentemente, um processo com a possibilidade ou não de condenação. Quais seriam essas condições, no caso, que o Ministério Público pode propor a esse investigado? A reparação do dano, a restituição da coisa à vítima, a renúncia a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como produtos do crime, prestação de serviço à comunidade, pagamento de prestação pecuniária, dentre outras condições. Esse rol é um rol meramente exemplificativo, ou seja, o Ministério Público pode elaborar outras condições para que o investigado cumpra e não venha a ter um processo correndo contra ele, condições mais brandas, que a pena que ele poderia vir a ter. Num primeiro momento, seria essa questão do acordo de não persecução penal, da justiça penal negocial, do plea bargain, algo que vai afetar muito, que vai fazer muita diferença na advocacia criminal. Num outro momento, num outro viés, eu coloco o reforço do pacote anticrime ao sistema acusatório do nosso processo penal. Resumindo, enfim, para o telespectador que não sabe, nós temos, basicamente, no processo penal, 3 grandes sistemas: o inquisitório, o acusatório e o misto. O inquisitório, a figura do acusador, do julgador e da defesa se reúnem numa mesma pessoa. A gente lembra da Inquisição. No acusatório, essas funções são separadas e o juiz é um juiz imparcial. Um órgão acusa e outro defende. E o juiz imparcial vai fazer o julgamento dessa causa. E o misto mistura os dois. O sistema adotado pelo Brasil é o sistema acusatório. A jurisprudência já pacificou esse entendimento. E o pacote anticrime, em muitos dos seus aspectos, eu entendo que ele reforça esse sistema acusatório. Por exemplo, na criação do juiz das garantias, uma medida que está suspensa por tempo indeterminado, mas trouxe essa ideia de um juiz da investigação diferente do juiz que vai julgar a causa, do juiz da instrução. A questão da regulamentação da própria cadeia de custódia, ou seja, em crimes que deixam vestígios, como eu vou coletar aquela prova para ela não ser uma prova viciada, para ser uma prova autêntica e lícita, para que eu possa usar num julgamento de uma forma adequada, sem medo de que aquela prova tenha sido contaminada e venha beneficiar uma ou outra parte. Mais uma questão importante é a questão das próprias medidas cautelares, que antes, no curso da investigação, poderiam ser decretadas de ofício pelo juiz. Agora não podem mais, agora só podem ser decretadas mediante o requerimento, a representação de alguma das partes. Por fim, que haja necessidade do contraditório e da ampla defesa, algo que já vinha estabelecido no artigo 282, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, mas foi reforçado agora. Só não é necessário esse contraditório e ampla defesa quando a medida cautelar for urgente, certo? For urgente ou tiver um perigo de ineficácia do contraditório, fazer com que essa medida não atinja seu objetivo. Essa decisão urgente tem que ser devidamente fundamentada. Também sobre a questão do estelionato, também teve mudanças nessa questão? Antes, o estelionato era um crime de ação penal pública incondicionada, né? Tomando conhecimento, seja por meio
do inquérito policial, de alguma outra informação, o Ministério Público denunciaria, independentemente da vítima desse crime, dizer que gostaria ou não que houvesse um processo criminal contra o autor do fato. Agora, salvo algumas circunstâncias que a nova lei também estabelece, regra geral no estelionato só se procede à persecução penal, à investigação mediante representação da vítima, ou seja, a vítima precisa dizer que quer representar, que quer que haja uma investigação, que quer que haja uma ação penal contra o autor desse fato. Acabamos de conversar então com o advogado e o professor Andrei. Muito obrigada, Andrei, por essa conversa explicando esse pacote anticrime. Eu agradeço muito o convite de vocês, o convite da TV Erechim, e é sempre um prazer estar aqui falando sobre um tema relevante, novo, que vai trazer muito debate, né? Portaria fixa novos valores para o INSS. Confira as mudanças que ocorreram nas faixas. O governo federal oficializou nesta terça-feira, dia 11, as novas faixas de cálculo e alíquotas de contribuição ao Instituto Nacional de Previdência Social, INSS, que passarão a valer a partir de 1º de março. A atualização foi em razão do novo reajuste do salário mínimo, que subiu de R$ 1.039 para R$ 1.045. A tabela também já incorpora as novas regras introduzidas pela reforma da Previdência. Com a correção, as novas faixas de cálculo da contribuição paga mensalmente por cada trabalhador serão 7,5% até um salário mínimo, 9% para quem ganha entre R$ 1.045,01 e R$ 2.089,60. 12% para quem ganha entre R$ 2.089,61 e R$ 3.134,40. 14% para quem ganha entre R$ 3.134,41 e R$ 6.101,06. As demais faixas não foram alteradas. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a previsão do tempo. Hoje, a terça-feira, amanheceu com a temperatura bastante agradável. Lá por volta de 7 horas, os termômetros marcavam em torno de 16 graus. Durante a manhã ainda tinha um ventinho que atrapalhava a temperatura e não deixava o sol aquecer totalmente. Mas à tarde não teve jeito, o calor tomou conta e chegamos a 30 graus. Vamos ver como é que fica aí a quarta-feira? Ao amanhecer, nós temos uma mínima de 14 graus, a máxima de 25, a média do dia em torno de 23 graus, a umidade do ar 80%, ventos 15 km por hora e pode ser que a gente tenha uns resquícios de chuva. Os termômetros marcam 5 milímetros, é muito pouco, não é chuva significativa, mas se vier, vai ser bem-vinda. Então, vamos aguardar até amanhã para a gente conferir se confirma a previsão do tempo. E por hoje nós ficamos por aqui. Lembrando a todos vocês que é possível rever todas as nossas matérias lá no Facebook, no YouTube e também lá no Instagram. E se você possui ideias de reportagem e quer sugerir para a nossa redação, entre em contato através do nosso WhatsApp, que a gente vai atrás dessa pauta e vai estar passando ela aqui no Jornal da TV Erechim. Então por hoje eu fico por aqui e amanhã a gente se encontra neste mesmo horário. Até lá! Nós queremos ir além dos números, simplificando as mais complexas equações da vida. Os nossos resultados acontecem na relação, na aproximação e principalmente na participação de quem é gente como a gente. Seres humanos que vão além, empreendem por si e pelo todo. Porque é assim que tem que ser. A razão da nossa existência está na amplitude da sua vida. Seja no norte do Rio Grande do Sul, no meio oeste de Santa Catarina ou no sul de Minas Gerais. O nosso fenômeno está no êxito coletivo compartilhado. Nós somos a Sicredi Uniestados. No Master Supermercados, volta às aulas é com muita promoção. Materiais escolares em até 5 vezes no cartão. E tem a quarta da carne, bife bovino colchão de fora, R$19,90 o quilo. Agulha bovina com osso, R$13,99 o quilo. Farinha de milho Beatriz, R$1,99. Lápis de corte libra, sextavado com 12, R$6,99. No Master mais vantagens,
Cerveja Heineken latão, R$ 3,99. Se for dirigir, não beba. Tá no Master, tá em casa.